Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer. Me orgulho de ser Pioneer. E Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Queridos amigos, é muito bom reencontrá-los aqui mais uma vez. E para celebrar esse nosso encontro, que tal algumas matérias lindas e interessantes para ver? É justamente isso que temos, tudo especialmente para você. Então confira só. Tudo sobre o cultivo de laranja. A divertida e lucrativa arte de criar mini pôneis. Fertilizantes com responsabilidade ambiental. E uma ideia muito criativa para a irrigação em áreas de seca. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez, mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá! A laranja é uma das culturas mais importantes do país e a gente foi ver de perto todos os principais aspectos que envolvem essa lavoura. Uma produção de laranjas de mesa cultivadas por dois produtores, unidos pelo matrimônio e pelo amor à citricultura. Acho que nascemos produtor, né? Meus pais já eram produtor mesmo. E aí a gente mexia com leite e por fim comecei a mexer com citro. Então praticamente nascido na roça mesmo aqui. E nunca parou mais com isso. Seu pai trabalhava com leite e isso a gente está falando de que década mais ou menos? Meu pai plantou até 80 e depois de 80 até acho que até 2000 mais ou menos mexia com leite. E depois de 2000 para cá a gente começou a plantar. Mexer com citros. E para você, Dulce, como que é a tua história com o agronegócio, com os citros, né? Como que você veio parar nesse meio? Também é de família, também é de raiz? Sim, meu pai toda a vida ele plantou. Tanto é que eu acho que meu pai foi uma das pessoas que trouxe quase os citros para cá, sabe? Como ele trabalhava em São Paulo na feira e ele vendia, daí ele começou a plantar. Daí toda a vida nós mexemos só com isso. Com quais tipos de citros vocês trabalham hoje aqui no sítio? Laranja lima, baianinha, a morcote, né? A montenegrine também e a poncã. Vocês trabalham com alguns tipos de citros aqui no sítio. Um deles é a laranja. Que tipo de laranja é essa que a gente está vendo aqui? Então, essa é uma variedade que a gente tem aqui. Essa é a laranja baianinha. É uma laranja de mesa. Tá? É uma laranja muito gostosa, bem doce. E é uma laranja que não exige muito também, porque ela é quase o mesmo manejo da poncã, sabe? Muito boa. Ela é diferente da famosa laranja Bahia. Sim, é diferente. A laranja Bahia é uma laranja diferenciada. Essa ela dá um pouco menor e ela é mais doce que a Bahia ainda. A gente planta uma muda, né? Depois ela começa a produzir mais ou menos com 3 anos. Com 3 anos você já produz um pouco, sabe? E a época de colheita dela é mais ou menos de abril a junho. No final de junho, essa daqui já ainda está boa para colher, mas é mais ou menos de abril ao final de junho. Como que as questões climáticas interferem na produção dessa laranja? Sim, interfere bastante. Por causa que esse ano mesmo foi um ano que interferiu muito, sabe? Devido ao excesso de calor, ela aborta, ela não consegue vingar o fruto. Enquanto ela está flor ainda, ela já cai. Então esse ano a produção já foi bem menor que o ano passado. Em porcentagem nessa comparação de perdas, quanto que foi esse prejuízo para vocês? Então, em relação ao ano passado, esse ano ela produziu uns 30% a menos
por causa de muita estiagem, muito calor, ela diminuiu a produção. Muda completamente o planejamento de vocês isso? Muda, com certeza. Com certeza, a gente é menor, né, a safra e vamos falar, a produção fica menor, mas o gasto é o mesmo, né? Então acaba dando um pouco de prejuízo para o produtor rural, né? Para essa variedade de laranja, Dulce, quais são as principais pragas e doenças que atacam aqui no sítio? A laranja também tem um problema com o green, né? Que é um dos fatores que mais ajuda da laranja é o green. E na manutenção da laranja a gente se preocupa muito com ácaro, com a mosca da fruta, que também, principalmente quando dá nesse estágio maduro, a mosca da fruta ela judia muito da laranja, sabe? Ela derruba a laranja no chão e perde totalmente a safra. Então, contra a mosca da fruta, você tem que estar semanalmente pulverizando. E mais é o ácaro, que nem eu falei para você. E a laranja é isso mesmo. A gente faz manutenção todo ano, né? Quando acaba a safra, a gente faz uma pulverização bem feita. E assim vai dando sequência nela. Aqui no sítio vocês têm precisado erradicar a área de laranja? Não, de laranja ainda não. É que a laranja ainda é nova ainda, né? Faz pouco tempo que a gente tem a laranja, sabe? Mas já tem green também, já teve pé que apresentou green, até alguns esse ano eu acho que vai ter que começar já, porque já tem pé que apresenta o green. Para chegar a uma fruta bonita nessa na mão do consumidor final, é preciso muito investimento, não só econômico, mas também de tempo, de paciência, para poder cuidar da plantação, né? Sim, precisa muito. Desde agora, quando acaba essa safra, que agora está na colheita, acabou essa safra, a gente já começa com pulverização, já começa a cuidar quando vem as chuvas, né? Já faz uma adubação preparada para elas, bem certinho. Por conta das secas, nesse ano o cultivo de citros tem sido bastante valorizado, uma vez que há desequilíbrio entre oferta e demanda. O mercado interno teve uma alta expressiva. O seu Jaime, por exemplo, que é o nosso caso aqui, nosso produtor que está nos recebendo aqui hoje, ele começou a colher a laranja a R$60 e terminou a safra com 50, ou seja, na média ele teve R$55 por caixa de 22 quilos. É um excelente preço, né? A tangerina também, então um preço excelente. E o que eu posso dizer para você é que a citricultura, ela, de São Paulo, ela é mais baseada na produção para a indústria, né? Então, quando existe uma sobra de fruta, o pessoal da indústria joga essa fruta no mercado e derruba o preço. Esse ano aconteceu o contrário, né? Está faltando fruta. Então, quem produz para o mercado com qualidade, que é o nosso caso aqui, de Sarapuí, ele tem uma vantagem competitiva aí no mercado. E nisso, o Jaime e a Dulce, eles são diferenciados? Eles são diferenciados dentro mesmo de Sarapuí, né, que são pequenas propriedades, eles são médios produtores e tem uma produção bastante caprichada, vamos dizer assim, né. Vocês podem ver o nível de limpeza das frutas aqui, né, da laranja. Aqui é um pomar de 5 anos, de baianinha, e quase a gente não vê greening aqui, né? O pomar está muito sadio, as frutas estão limpas, e ele está pegando um excelente preço. Quais são as principais demandas que vêm do produtor para a secretaria, para a CAT? O que eles mais buscam? Bom, a CAT hoje está bastante voltada para o cadastro ambiental rural, né? Isso, né? A gente apoia os produtores nessa legalização da propriedade. Algumas linhas de financiamento do FEAP, por exemplo, que tem uma linha de citricultura, nós fazemos projetos, né, gratuitamente, e a um valor de 3% ao ano, o empréstimo, né? O seu Jaime mesmo é um dos beneficiários. Além disso, algumas questões técnicas na fruticultura, por exemplo, eu trabalho nesse ramo, né, nessa área, e existem muitas inovações hoje, principalmente a gente trabalhar com sanidade do solo, né, vida do solo, através de micro-organismos eficientes, né, que são bactérias, que tem uma série de funções na planta, aumentando a saúde, né, do solo e da planta.
Aqui no sítio vocês têm a laranja baianinha e a lima, né, Dulce? Quantos pés de cada uma hoje? Então a gente tem em torno de 1.400 pés de baianinha e 1.000 pés de lima. Questão de produção, isso aí tem dado quanto para vocês? Olha, essa que ela ainda é uma laranja nova, esse ano ela é mais ou menos na faixa de 2 caixas por pé, 50 quilos de laranja por pé. Isso para vocês ainda é o começo? Isso, é o começo, ela é um quadro de laranja novo ainda, né? Ela não está produzindo ainda, quando ela fica mais velha um pouco, ela já produz bem mais por pés. Esse bem mais é quanto? Tipo dá umas 4 caixas por pés, né? 100 quilos de laranja por pés. E essa média que vocês têm colhido, Dulce, tem ido para onde? Que mercado que vai a laranja aqui? A laranja a gente vende para o Ceasa Sorocaba. A gente vende para o senhor que tem o box do Ceasa em Sorocaba, eles mesmos colhem, eles carregam e levam para lá. Todo ano a gente faz assim. Tem ideia de ampliar esse mercado para além de Sorocaba? Eu acho que a gente já é acostumada, né? A gente já tem um freguês certo, sabe? Todo ano ele que carrega, ele que vende, sabe? Então a gente já tem ele assim todo ano, então a gente, por enquanto, a gente vai dar continuidade com ele mesmo. Isso traz segurança para vocês, sim, né? Sim, sem dúvida, é uma pessoa muito importante para nós, porque a gente é uma pessoa confiável, né? Que a quantidade que você produzir, ele carrega e vende, então para nós é ótimo. Com toda essa história que vocês têm como produtores, que você tem desde a sua família, aonde você quer ainda chegar? O que você planeja de futuro para a sua vida como produtor rural? Cara, a citricultura aqui está passando por uma fase difícil, né? Com essa chegada desse psilídeo aí do Green, mas eu pretendo plantar e espero que consiga, com nova tecnologia aí, inovar e conseguir produzir ainda. A produção de citros, a lavoura é a nossa vida, né? Eu tenho uma menina de 13 anos, ela adora o sítio, entendeu? Até hoje, inclusive, ela não está aqui porque ela tem uma festinha na escola, sabe? Mas vamos ver, igual o Jaime falava, vamos inovar, vamos procurar novas técnicas, né? Para a gente tentar produzir. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Jaguar Viana, Carla Alessandre de Lima, Kirlen Giusti, Geracina Maria, Darley Alves Oliveira, Inês Vorel, Iraci Silva, Drake Alberto Souza, Alex de Freitas, Cláudio Godoy e Lacira Albino. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Já ouviu falar no Irriga Pot? Pois esse é o nome de um projeto da Embrapa, bem simples e criativo, que garante água na medida certa para o pequeno produtor, mesmo em locais de poucos recursos hídricos. Irrigar as plantas no período de estiagem é sempre um desafio. Coletar água da chuva é uma saída, mas como usar essa água de forma econômica? Tão econômica que dure por muito tempo sem faltar água para a lavoura. A resposta, de acordo com os pesquisadores da Embrapa, tem um nome: Irriga Pot. Você coloca um sistema de cano PVC e vem sendo conduzido a água para os potinhos. Então tem o cano PVC que liga uma borracha que é acoplada na tampa do pote. O pote é fechado, não tem problema de dengue, chikungunya, nada. Então é fechado e lá dentro do pote tem uma boia que controla a entrada e saída da água, só isso. E aí a plantinha vai buscar água quando ela necessitar na parede do pote. Simples, dessa forma, todo autônomo. A técnica, muito simples, cai como uma luva para pequenas propriedades.
principalmente em regiões onde a água é escassa. Ele já me trouxe uma novidade muito boa, que eu pude plantar diversas variedades de coisas que eu não cultivava aqui na minha propriedade, como por exemplo o amendoim, o feijãozinho, né, que eu plantava em outros locais, mas aqui eu não conseguia plantar o feijãozinho. E aqui eu já, dentro dessa propriedade aí, eu já plantei pimentão, pimentinha, feijãozinho, a ata, que não dava também, não dá fora, ela só dá aí dentro. E diversas variedades de coentro, então nunca me faltou produtos para vender, né? Gente, eu queria dar um toque importante para vocês. Dá uma conferida se o seu sininho está habilitado. E se não estiver, clica nele. Alguns seguidores perceberam que o YouTube desabilitou o sininho. E desse jeito você não é avisado quando a gente posta coisa nova. E olha, tem muita novidade vindo por aí. Então já clica no sininho e continue com a gente. Um animal que reúne a qualidade do leite do gado Jersey e a rusticidade do gado giro. Esse é o Jersey, um híbrido que vem chamando a atenção dos criadores. Desenvolvido há pouco tempo e com estratégia semelhante à formação do gado girolando, que hoje é reconhecido como raça, o Jersey se mostra uma boa opção para a produção de queijos e derivados lácteos, por ter um alto teor de gordura. Nós temos trabalhado aí com o Jersey em escala mais comercial, tanto para a verticalização da produção do leite, então para a fabricação dos queijos, quanto também para a venda de genética. A gente costuma dizer que o nosso objetivo é ter vacas queijeiras. Então, com o Jersey, nós atingimos esse objetivo quando nós incrementamos a quantidade de sólidos por litro de leite. Então, nós não objetivamos uma vaca que produz aí 45, 50 quilos de leite dia, mas uma vaca que hoje produz 1 litro de leite com 5% de gordura, às vezes um pouco mais, com 3,7% de proteína, com mais sólidos, com maior rendimento quando a gente fala em litros por quilo de queijo. É uma vaca, então, que preza pela qualidade do leite. Pela qualidade do leite e pela rentabilidade, quando a gente vai transformar esse leite na produção de queijos. Ela é agro, ela é leite, ela nasceu na maior bacia leiteira. Ela é forte, ela tem raiz, ela representa a grande parte dessa nação brasileira. Agroleite 2024, Horizontes em Sintonia, de 6 a 9 de agosto em Castro, Paraná. A vitrine da cadeia do leite espera por você. A alegria da criançada, os mini pôneis são uma boa opção de criação. E acredite, tem um mercado bastante interessante para explorar. Com um porte pequeno e um temperamento dócil, os pôneis facilmente conquistaram a criançada. E quem deseja criá-los pode ter um ótimo valor agregado. No criatório Arasfon, por exemplo, localizado em Tatuí, no interior de São Paulo, o plantel é composto por 45 pôneis. Como funciona a rotina de vocês aqui? O que é preciso fazer com relação ao manejo? Nossa rotina começa pelo trato dos animais e depois também pela limpeza quando a gente fala das cocheiras. Os demais animais ficam todos a pasto e a gente passa sal mineral dia sim, dia não e às vezes um complemento de feno ou ração caso haja necessidade. Para quem deseja criar esses animais, qual a estrutura necessária? A estrutura básica é uma cocheira mais ou menos 2,5 por 2,5, que é equivalente a 6 metros quadrados, e um piquete para que os animais possam tomar sol e correr um pouquinho. Com relação à prevenção de doenças, tem algumas doenças que são mais suscetíveis e tem meios de evitar? Algumas das doenças estão bem relacionadas ao manejo, como carrapato,
verminose e as vacinas, uma necessária, que é a vacina de influenza, que é obrigatória para transporte em todo o Brasil. Com relação à alimentação das fêmeas e dos machos, tem uma diferença aí? Mas uma diferença individual por animal, não dividindo entre fêmea e macho, sim dividindo um pouco mais por idade e por necessidade. Quando a gente vai preparar um animal para exposição, o animal precisa treinar, ele tem uma demanda um pouco maior, é um animal que está sendo trabalhado na sela ou na charretinha, a gente tem um trato maior porque o gasto energético também é maior. Vocês aqui têm pônei e também cavalo. Dá pra gente falar sobre a questão de custo-benefício? Se tem algum que tem um custo melhor? Vamos falar um pouquinho de espaço em relação ao custo e também ao trabalho. Na mesma baia que hoje eu coloco 4 pôneis, eu coloco apenas um cavalo. Então, pode-se dizer que o espaço é dividido por 4 e também o custo é dividido por 4. Que come um cavalo, comem 4 pôneis. Para quem vai adquirir o primeiro animal, é sempre bom ter mais um ou um só dá conta ali? O ideal é que tenha mais de um animal, porque cavalo é um animal de grupo. Mas um animal só será muito bem cuidado e criado e independente. Atualmente a procura pelos pôneis tem sido mais para pet ou para outras finalidades? O cavalo pônei, ele inicia, vamos dizer bem assim, como um pet. É um presente que um avô, um tio dá para a criança e ele que acaba se apaixonando, porque vê a criança interagindo com aquele animal, compartilhando talvez alguma experiência de infância que o adulto teve. Então quem se apaixona é o pai e esse pai ou tio, enfim, familiar, ele acaba virando o criador junto com a criança. Vocês conseguem dizer, atualmente, as pessoas procuram uma cor específica, algum padrão específico para pet? Os animais coloridos são os que chamam mais atenção. Então os animais de pelagem palusa, os animais de pelagem pampa e os branquinhos que são os tordilhos. Normalmente os coloridos chamam mais atenção do público leigo, vamos dizer assim, que está iniciando como um pet mesmo. E o comportamento dócil? Comportamento 100% dócil, óbvio que o animal responde ao manejo que você dá para ele, o tratamento que você traz diariamente. Hoje aqui a gente faz a iniciação dos cavalinhos de sela com a criançada e manejo desde novinho, então a gente tem animais extremamente mansos, voltados exatamente para a criança, que é o foco da criação do cavalo pônei. E para agilizar o manejo e garantir o quanto antes a diversão com os animais, os irmãos Miguel e Otávio decidiram pôr a mão na massa. Os pôneis são simplesmente os melhores amigos das crianças, por serem animais pequenos, próximos em termos de tamanho, de docilidade, e são perfeitos para iniciar a criançada no hipismo e na vivência com o meio rural. Fernando, o que avaliar na hora de comprar um animal? O mais importante, independente se é para exposição ou para simplesmente ter como um pet em casa, é que seja um animal perfeito, um animal que tenha todas as características da raça pônei e seja um animal estruturado, com saúde e também dócil. Isso é muito importante, que a docilidade do cavalo pônei ela tem que ser um critério de compra independente para exposição ou para pet. E qual a raça deles? Esses daqui são da raça pônei brasileiro, uma raça com mais de 50 anos de formação, que é oriunda de cruzamentos de animais Shetland vindos da Escócia, nos navios antigamente, e os animais aqui do Brasil. Então se criou o pônei brasileiro, que também depois teve a influência dos animais Falabella, que são os animais argentinos. Você separou pra gente aqui uma família, né? Mãe e filha. Qual o nome delas? Essa daqui que está com você é a Lisboa, é uma potra de 1 ano. E essa aqui é a Dallas, que é a mãe dela, já uma eguinha de 7 anos. Na raça pônei brasileiro, são aceitos os animais da seguinte altura: fêmeas até 1,5 m e machos até 98 centímetros. Mas isso é o padrão racial. O que os criadores buscam é criar um animal de boa conformação, com docilidade, com rusticidade e muita estrutura, que é o caso dessas duas fêmeas que a gente está mostrando aqui. Elas têm em torno de 82, 83 centímetros, a pretinha aqui que já é a mãe dessa, e essa aqui é uma fêmea que adulta terá na casa dos 82, 83 também. E qual a importância de ter essa família aqui e você acompanhar de perto essa genética? O mais importante é, além da gente criar e selecionar, a gente ver o resultado. Então tá aqui a Dallas, que já é de criação minha, e aqui a Lisboa, que é filha de 2 animais de minha criação. Então eu já tenho noção da docilidade, da questão de saúde, de manejo e tudo que esses animais envolvem, além de simplesmente serem lindos, tem todo um trabalho por trás. Então tá aqui um pouquinho do trabalho do Araçom, exatamente sintetizado na Lisboa, que é filho de 2 animais da nossa criação. A gente olha, a gente vê um animal fofinho, um animal bonito, mas dá pra gente falar que é um animal rústico? Sem dúvida alguma. Essas duas fêmeas, por exemplo, a gente está em meio a uma seca já, estão 100% a pasto, somente com sal mineral e capim.
Então elas estão nesse estadão aqui, nessa gordura toda, 100% a pasto. Para quem vai adquirir um animal para pet, não precisa se preocupar tanto com a questão de estética, mas para competir tem um padrão, né? Sem dúvida, o padrão de pista, ele é muito importante. Até porque os criadores selecionam o melhoramento genético e a competição é muito acirrada. Então, se vê até julgamentos sendo decididos nas pontas da orelha. Então é realmente uma seleção muito árdua que a gente tem que fazer em termos de conformação, de estrutura, tudo relacionado ao físico do animal, até o preparo faz muita diferença. Então a gente seleciona tudo isso, tem equipe capacitada para fazer esse treinamento e a gente disputar nos mais altos níveis nas exposições do Brasil. Elas podem estar aptas para poder competir? As duas estão, essa daqui já foi o primeiro prêmio de categoria na Nacional de 2022, aqui em Tatuí mesmo, e a Lisboa é uma das potras que a gente mais aposta para competir ainda esse ano. Ela ainda é inédita e a gente aposta muito. Tem como você mostrar pra gente separadamente a característica de cada um deles? Claro, vamos fazer uma comparação entre uma matriz adulta, uma fêmea jovem e um garanhão. Maravilha. Começando aqui pela morfologia de um macho garanhão, a gente tem aqui o Emirados Fong, já foi reservado campeão nacional, que a gente nota muita estrutura, é um animal que está 100% a campo, então bom direcionamento do pescoço, boa angulação da paleta, uma boa configuração de dorso, lombo, garupa, musculatura importante a gente salientar, e também a questão dos aprumos, que é muito legal quando a gente fala de função, de raça, de estrutura, que a gente tem até um ditado que é no foot, no horse. Então, se não tem casco, não tem cavalo. Então, o animal ele começa de baixo para cima. Então, tá aqui a estrutura de um garanhão, forte, com boa abertura de peito, e sem falar também na pelagem dele, que é a pelagem castanha palusa. Em relação à altura, esse é um cavalo de 84 centímetros de altura de cernelha, que é medido aqui, e também de 84 centímetros de garupa. Muito legal a gente falar que é um cavalo de 120 a 130 quilos em preparo de disposição, que quando ele está um pouco mais fortinho, vamos bem dizer. E o mais legal da gente falar é que ele faz a cobertura a campo das fêmeas, de 40 fêmeas mais ou menos todo ano, de setembro a março, e ele fica nesse estadão o ano inteiro por ser um animal rústico e adaptado ao campo e aqui nos capins do Aras Fon. Um animal sem suplementação e que faz a cobertura das fêmeas sem perder um quilinho da barriguinha dele. Quando a gente avalia uma fêmea em comparação com um garanhão, a gente tem que ter o quê? Toques mais femininos, que é o caso dessa fêmea que é a Dallas. Então a gente tem um pescoço mais leve, um olho mais saltado, uma cabeça um pouco mais feminina, aqui na região da garganta também mais leve, um pouco menos de gordura e menos musculatura. E o mais importante de uma fêmea é que ela tem que ter uma boa abertura de ancas e assim também uma boa abertura de espadas e peito. Para quê? Para que ela possa gestar e fazer o parto com tranquilidade. Então tá aqui uma fêmea 100% a campo, já estruturada, muito boa mãe e 100% dócil. Então a gente tá vendo aqui uma fêmea como o Emirados, que foi outro garanhão que a gente apresentou, muito boa de aprumos, então com bons membros, forte, bom arqueamento e sem falar em toda essa expressão racial que ela tem nas orelhas, um olho saltado, bem vivo e toda uma raça envolvida nessa seleção aqui que a gente tem na Dallas Fon, que é essa fêmea dócil e muito boa mãe. O peso das fêmeas, assim como os machos, ficam em torno aí de 120 a 130 quilos. Essa é uma fêmea já um pouco mais robusta, ela deve estar pesando em torno de 140 quilos. E aqui, a pequenininha é a Lisboa, que já é filha da Dallas, com o Emirados, que a gente também mostrou, uma potra que já é a mãe evoluída e a gente aposta muito. Então a gente vê nela a nobreza da cabeça, apesar de ter todo esse pelão aqui, a docilidade, que é algo muito importante, e toda a estrutura, já um corpo um pouco mais curto, um pescoço lançado e muita raça na Lisboa, que é filha da Dallas. Aos 7 anos de idade, o Miguel é de poucas palavras, mas muita atitude quando o assunto é se divertir com o cavalinho. Eu gosto muito de montar cavalo. Você não tem medo de cair? Não. Não? Já faz quanto tempo que você anda no pônei? Não sabe. Faz tempo já? Faz. E você gosta? Gosto. O que você mais gosta nele? Montar. A gente está aqui com um macho de 3 anos domado pelo grande Miguel, que aqui está montado. Um macho que ele mesmo iniciou, então tá exatamente o exemplo de que o pônei é o cavalo da família e o melhor amigo da criança. Então ele domou, está montado e vai fazer uma apresentação um pouquinho que é a doma do cavalo pônei.
Fernanda, a gente está aqui com a mãezinha que logo logo vai ter cria, né? Fala pra gente quais são os fatores que vão agregar valor a esse animal. Quando a gente fala de genética, é uma fêmea de uma importância absurda. No entanto que a gente mostrou a Dallas, que é uma filha dela, e a Lisboa, que está aqui do meu lado novamente, que é uma neta. Então tá exatamente o nosso trabalho de seleção genética e melhoramento. Quando a gente fala de agregar valor, é importante a gente ter uma boa pelagem, que é o que chama a atenção de qualquer tipo de comprador, seja ele um leigo, um novo criador ou já um criador antigo, porque a pelagem ela é um atrativo. A genética, que é o que está no papel, é muito importante, e também as características morfológicas que valorizam o animal. E quando a gente fala de uma fêmea prenha, como a Elite, que é essa que está aqui, nessa idade toda, ela já tem 23 anos, então está aqui representada a longevidade da raça pônei, a gente escolheu um cruzamento, um cavalo para fazer o acasalamento, pensando no melhoramento genético também, para produzir uma Dallas e depois futuramente uma Lisboa, que é a neta dela já. Dá pra gente falar que um animal que ganha competição, ele vai agregando mais valor? Sem dúvida alguma. Vai trazendo um currículo, né? Na verdade é isso. Além do currículo genético, ele tem um currículo de prêmios. Quanto mais prêmio vai ganhando, maior a valorização. Principalmente quando a gente fala no mercado dos criadores, que sabem que aquele animal tem o potencial de continuar ganhando exposições e agregar muito valor ao próprio plantel. Qual é a média de preço deles? Quando a gente fala de animais comerciais, que seriam animais para um mercado pet, para quem quer ter apenas um pônei, a gente fala aí animais de 3 a 10 mil reais. Quando a gente já envolve um pouco mais o mercado criador, que a gente envolve genética, envolve o currículo de prêmios, a gente vê animais aí de 40, 50, 60 mil reais. Então, comparando com outras raças de cavalo, é um investimento relativamente baixo e que com pouco valor você pode chegar muito alto na raça em pouco tempo. Como você começou na atividade? Eu comecei na atividade, acho que na barriga da minha mãe já. Meu pai é criador de cavalos há mais de 50 anos. E eu sempre tive os pôneis passaram dos meus irmãos para mim, que na época eram crianças ainda, e eu me apaixonei tanto pelos cavalos quanto pelos pôneis, e com 12 anos eu tive a autonomia que meu pai me deu para fazer a minha criação e criar o Arasfon. Hoje os pôneis são a principal fonte de renda, o carro-chefe da propriedade? Sem dúvida, os pôneis são o carro-chefe, o que a gente investe mais tempo, mais genética, mais trabalho, e com eles vieram as mini cabras também, que a gente faz um trabalho genético, e agora a gente está começando também na criação do minigado. E eu também não posso deixar de falar sobre o Mangalara, que já está há 50 anos da família, e possivelmente eu que vou acabar tocando e levando isso para frente. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. José Oliveira, Josefa Godoy, Farley Passo Longo, Orlando Balbino, Jaime Souza Silva, Fernando Romero, Oswaldo Silva, Neide China, William Walroff Santos, Jorge Toledo e Haroldo Vieira. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Um projeto criado pela Prefeitura de Birigui, no estado de São Paulo, vem levando atendimento médico e serviços de saúde essenciais diretamente às comunidades rurais da região. No programa, chamado Mais Saúde Rural, cerca de 40 profissionais visitam regularmente as comunidades no campo, superando os desafios impostos pela distância e a dispersão geográfica.
Olha, a gente vê que a população, principalmente a população rural, ela tem dificuldade às vezes ao acesso à saúde. A gente sabe que o nosso produtor rural aí trabalha 7 dias por semana, de sol a chuva, então a gente criou esse programa porque muito se fala em investir em segurança no campo, investir em financiamento do produtor rural, mas pouco se faz com relação à saúde. Então a gente pensou nessa forma de vez o produtor rural, quem mora no campo, vir até a cidade para poder ver a saúde da pessoa, como é que está, a gente levou a saúde da cidade para o campo. A gente pensando em poder dar uma melhoria de continuidade no atendimento médico que a gente tem na cidade para a nossa população, para ir para o campo também e atender a toda a nossa população rural. 9 bairros rurais que a gente foi, eu falo que é gratificante quando você chega naquela comunidade rural, que às vezes é 15, 20, 30 quilômetros longe da cidade, e aí você vê as pessoas recebendo toda a nossa equipe, porque, queira ou não queira, a gente leva quase 30 profissionais para poder ir até o bairro rural. Então isso daí modificou, deu mais credibilidade à população rural, que a gente se preocupa com eles, a gente leva a saúde até eles. Olha, eu falo que é muito bacana, a gente chega, todos os 9 pontos que a gente fez, os nossos bairros que a gente foi, eu praticamente fui quase em todos, então é muito gratificante quando você chega nessas comunidades rurais, eles já preparam aquela mesa de café da manhã para todos os nossos profissionais que chegam, e eu falo que a gente, assim, é um clima mais descontraído, a gente leva uma pessoa da Secretaria de Cultura para tocar uma música, uma sanfona, o pessoal vai lá, o pessoal do acolhimento nosso da saúde, conversa com os líderes dos bairros rurais, né? E aí eles chamam essas pessoas, então a gente vê que a demanda é grande, a gente consegue, com esse atendimento, identificar muitas doenças que às vezes a pessoa sente um sintoma, só que naquela vida corrida ela acaba não indo. Então isso impactou demais na vida da população rural. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana. E o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa. Vale a pena! A produção de fertilizantes também vem focando na responsabilidade ambiental, promovendo o pleno desenvolvimento dos cultivos sem pôr em risco os recursos da fazenda. Os produtos biológicos não estão apenas ganhando mais espaço no mercado, estão também transformando o mercado, novas tendências, novas ideias e novas preocupações. Explica pra gente o que são biofertilizantes, porque muita gente acha que um biofertilizante é o estrume da vaca, o cocô da galinha. O que são de verdade? Isso não deixa de ser um bioestimulante, né, um biofertilizante, mas quando você faz isso em escala industrial, né, aí a gente muda então muito mais pensando em bioestimulação, biocontrole ou então nutrição vegetal. Então essa é a diferença. Todas as soluções sustentáveis que você tem pela cadeia, independente da cultura, então seja no soja, seja na cana, seja numa fruta ou verdura, né? Esse processo de você ter produtos sustentáveis, eles entram dentro desse guarda-chuva que a gente chama de biosoluções, né? Mesmo quando eles saem de uma grande indústria, de uma grande fábrica. Perfeito. A origem dele, ela não agride, na verdade, o meio ambiente, né? Então a origem fabril, mas ela não agride o meio ambiente. Então nesse sentido, mesmo que às vezes ele é produzido de uma forma laboratorial, ela não agride o meio ambiente. Então a gente classifica isso como uma biosolução. Os biofertilizantes, eles têm uma ação além de fortalecer a parte nutricional da planta? Sim, a verdade, a planta é um ser vivo, né? Então, desde a saúde do solo até o momento da colheita, né? Todo esse processo, no momento que você tem faseamentos, né, considerando a fenologia da planta e tiver soluções para ela vai te ajudar não só numa questão, por exemplo, de defesa, né? Então, a gente sabe, assim como o ser humano ele é atacado frequentemente por vírus, por bactérias, né? O que nos deixa, de certa forma, doentes, a planta também não é diferente. Então, no momento que você tem soluções que você deixa ela mais robusta, né, ela vai sofrer, né,
esse ataque de alguma possível doença, uma possível praga, mas ela vai estar mais fortalecida para passar por esse processo. Então, assim, não só nutricionalmente você deixa ela mais forte, mas você deixa todo o sistema imune dessa planta mais preparado para passar por esses momentos de estresse. Não basta apenas se preocupar com a planta. É fundamental pensar o sistema produtivo como um todo. Para além da parte nutricional da planta, os biofertilizantes, eles também fortalecem o ecossistema ao redor, ou todo o ecossistema da lavoura? Total, porque pensando que a planta ela tem um ciclo, né, de vida, às vezes pode variar de 90 dias, 150 dias, dependendo da cultura, né, mas o solo continua lá. Né? O solo ele não se renova quando a gente fala, né? Ele não nasce e morre. Então, no momento que a gente tem uma solução que também volta a ter uma vida no solo, quando a gente fala vida, seja fungos, sejam bactérias, mas as mocinhas, quando a gente fala assim, né? Aquelas que não vão agredir a planta, né? Você consegue, além de olhar uma parte nutricional da planta, que é a defesa, você consegue também fazer com que a planta extraia do solo a parte nutricional, e ela vai produzir mais também, né? Você vai ter esse ganho, né, numa produção maior, numa qualidade da cultura superior também, quando a gente fala de frutas, algum tipo de semente. Então você vai conseguir inclusive olhar isso na hora de se alimentar. Você vai ver que é diferenciado, mas porque realmente veio de um sistema mais saudável. Uhum. Quando a gente fala de fertilizantes convencionais, não biológicos, uma aplicação errada pode causar um desequilíbrio muito grande. A mesma coisa acontece com os biológicos, se você não aplicar direito, é tão impactante quanto? Perfeito, é tão quanto. Então assim, aplicar menos, talvez ele vai ter uma eficiência menor, mas não vai ter uma agressão. Mas tudo que a gente coloca em excesso, de alguma maneira, vai ter um efeito colateral. Né? Isso serve para o ser humano, quando a gente também vai tomar uma vitamina em excesso, nosso corpo vai querer eliminar aquilo e talvez vai sofrer para isso. E não é muito diferente na planta. Quando você tem uma determinada sobredose, né, essa planta também vai sofrer, porque de certa forma passou do que ela necessitava. Ela vai sofrer, inclusive, para eliminar. Tanto quando a gente fala de biológicos, né, seja ele em produção artificial, ou seja, em produção que vem da natureza, né, quando a gente fala assim, ou seja um inseticida, ou seja um fungicida, a gente não só acredita que eles juntos, eles melhoram, mas quando a gente inclui o químico, que realmente é totalmente não biológico, né? Esse não tem nada a ver com o bio, mas a gente vê que ambos juntos a eficiência aumenta. Porque nenhum produto no mercado tem uma eficiência contra uma praga 100%, ou pelo menos é muito poucos os que teriam. Mas quando você aplica os dois em conjunto, né, você aumenta essa eficiência. Então aí sim você muito provavelmente vai chegar muito mais próximo de 100% de eficiência quanto uma praga específica. Uhum. Os biológicos de maneira geral estão ficando muito grandes. Essa tendência de trabalhar em conjunto, os biológicos e os não biológicos, tende a diminuir, e os biológicos vão ocupar cada vez mais o mercado, ou não? Vai ser sempre uma sinergia entre os dois? O biológico vai aumentar e continua aumentando, porque o nosso sistema tá diferente, né? Se a gente olhar climaticamente falando, economicamente falando, isso é uma tendência e a gente precisa se adaptar, né? Biologicamente ou não biologicamente, é um processo de adaptação. O que a gente realmente imagina no futuro? É um aumento de produtos sustentáveis, até por uma pressão da sociedade, né? Por selos verdes, por você saber a origem desse produto que você está consumindo, como também você aplicando os dois em determinados momentos numa correlação ideal. Então assim, a gente não enxerga como um substituindo o outro, mas eles trabalhando em conjunto. Como o biológico hoje é muito menor, tem uma tendência maior de crescimento. Que pena, o programa já está chegando ao fim. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo.
Te espero semana que vem, ok? Um abraço e até lá!